Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Nas últimas duas aulas nós estamos falando, conhecendo um pouco sobre a Revolução Russa. Vimos, o período antes da Revolução, como a Rússia estava organizada, Vimos o período durante a Revolução e agora vamos falar um pouquinho sobre o período pós-Revolução. Tá? Então nós vamos falar sobre a Guerra Civil, que aconteceu na Rússia após a guerra. Vamos falar um pouquinho sobre a educação na Rússia socialista, como é que eles viam a educação. E vamos falar sobre a NEP, a nova política econômica que foi organizada naquele período para tentar tirar a Rússia do buraco que entrou após a Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Civil. Tá? Então, após o período de revolução da Rússia, ela viveu um período de guerra civil, tá? Como nós estamos vendo em ensino religioso sobre as guerras, a guerra civil é quando dois grupos do mesmo país, lutam, brigam entre si pelo poder. Então, a guerra civil russa, ela aconteceu entre os revolucionários, aqueles que deram o golpe e fizeram a revolução socialista na Rússia, e os inimigos internos e externos da revolução, os chamados contra-revolucionários. Ela começou em 1918. Do lado dos contra-revolucionários formou-se o chamado Exército Branco, reunindo oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiados por uma aliança de 14 potências estrangeiras, entre elas Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do outro lado, os revolucionários bolcheviques, que formaram então o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky. Diante da Guerra Civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin, que estava à frente do governo revolucionário naquela época, estabeleceu o comunismo de guerra, onde aconteceu o confisco das colheitas no campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão da liberdade de imprensa, de greve e de associação, a proibição dos partidos mencheviques e socialista revolucionário e a execução do czar e sua família, que estavam presos. A guerra terminou em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência então do Estado socialista. A Rússia soviética entrou em colapso. As produções agrícolas e industriais diminuíram, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno de 1921 e 1922 tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a educação na Rússia socialista. Bom, mesmo durante a Guerra Civil, o governo revolucionário ele tomou medidas para melhorar a vida da população, como, por exemplo, o estabelecimento de uma política para combater o analfabetismo no país. Estima-se que 80% da população fosse analfabeta antes da Revolução Russa. Por essa razão, em 1918, a jornada de trabalho dos operários acabou sendo reduzida em 2 horas, sem redução de salário, para aqueles que estudavam. Clubes, fábricas e repartições públicas então foram usados como escola para ensinar a população. Para Lenin, a política e a construção do socialismo não se separava da educação, da instrução pública, do trabalho e do desenvolvimento da ciência. Então, tudo isso seria necessário para o desenvolvimento do socialismo na Rússia. Foi com essa visão, que sua companheira e militante, a pedagoga Nadezhda Krupskaya, ela elaborou o primeiro programa de educação do Partido Comunista da Rússia, que acabou sendo aprovado pelo Congresso do partido em 1919. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nova política econômica, chamada NEP. Então, terminada a Guerra Civil, em 1921, era preciso então adotar medidas urgentes para reconstruir a economia russa.
Por isso, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou no mesmo ano a nova política econômica conhecida como NEP. As medidas fundamentais da NEP foram a formação de cooperativas nacionais, a autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem e a permissão para os camponeses venderem seus produtos livremente nos mercados. A intenção era estimular uma produção excedente no campo para abastecer as cidades e possibilitar o crescimento industrial na Rússia. A ideia da NEP era desenvolver aspectos capitalistas. Olha só, a Rússia era socialista, mas a NEP ela propunha, aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e salvassem o regime socialista recém-estabelecido. Então Lenin justificou esse momento, de incentivo à prática capitalista, dizendo que era preciso dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente. Contudo, as grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro e o transporte continuaram sendo controlados pelo Estado, pelo governo. As medidas estabelecidas pela NEP não foram suficientes para aquecer a economia russa, que apenas em 1926 atingiu o nível de produção do período anterior à guerra. O crescimento da economia do país se deu a partir da década de 1930, impulsionada pelos chamados planos quinquenais. Naquela década de 1930, enquanto os países capitalistas sofriam com os efeitos devastadores da crise de 1929, a Rússia passou a se chamar União Soviética em 1922, falaremos sobre isso posteriormente, e apresentou então taxas de crescimento até então nunca alcançadas por nenhuma economia capitalista ocidental da época. Até a próxima aula, façam atividade.